alguma coisa relativa ao tema? Eu Não? conheço. Já trabalhei com. Eu Eu trabalho com também. realismo. Então, A Dani conhece. Então tá. Eu trouxe o material, como a gente não tem assim um tempo extenso para ver em profundidade, né, sobre esse processo, a Cláudia conhece também. Eu trouxe um material bem resumidinho. Eu não tive tempo de fazer uma apresentação bonita, porque eu estou me preparando para as férias, e aí eu fiz no Word, utilizei aquele app Gama, né, para fazer uma apresentação VaptVupt, mas trouxe para você, só para a gente repassar boas práticas, né, do design instrucional, e a Mel, que é a designer da área de aprendizagem, trouxe uma apresentação bem bonita para vocês também, para falar sobre as boas práticas do design, para utilizar, né, da melhor maneira possível os recursos visuais, né, que vocês vão poder utilizar no Realize, na Realize, na verdade. E aí, assim que a gente passar por essas partes, eu já mostro aqui os recursos que a gente tem disponível, né, na Realize. Então, deixa eu compartilhar minha tela rapidamente. Aí, deixa eu baixar esse trem aqui. Aí, nossa, meu Adobe Reader, ele tá meio zoado, então vou ter que usar o Google Chrome, mas vai dar tudo certo. E aí, vamos falar de boas práticas do design instrucional. Como eu disse, está resumido, mas está tudo condensado aqui. Então, o que que é, né, o design instrucional? É um processo sistemático de planejamento, desenvolvimento e avaliação de experiências de ensino-aprendizagem, ou seja, é um sistema que visa aí fornecer subsídio para que a gente construa itens de aprendizagem para educação formal, para cursos EAD, treinamentos corporativos, que é a minha expertise, né? Cursos online de modo geral. E o objetivo é facilitar a aprendizagem, aumentar o engajamento dos usuários, né, para que eles tenham aí um papel ativo, eles não só recebam as informações que estão sendo passadas ali, eles interajam com o conteúdo, além de promover a retenção do conhecimento. Nossa, eu estou nervosa, eu nunca dei treinamento para professores antes, não repare se eu gaguejar, não. Não esquenta, não, que a gente Tá se torna perfeito. alunos quando a gente está do lado de cá, viu? Sim, tá saindo bem. Você tá tá bem. Pode maravilhoso. Vai seguir. que vai. Então, joia. E aí, como princípios fundamentais, né, eu separei taxonomia de Bloom, né, principalmente a revisão de 2001, que vai dar para a gente subsídio para. Ai, aos brancos dando. Ai, gente, que vergonha. Para a gente analisar os diferentes níveis cognitivos, né, dos usuários, a coisa do lembrar, do compreender. Agora eu estou colando porque eu tenho memória de peixinho dourado. Lembrar, o compreender, o aplicar, o analisar, o avaliar e o criar. Isso tudo dá para a gente trabalhar no conteúdo, o alinhamento instrucional, que é o encadeamento, né, entre objetivos, os conteúdos, as atividades que a gente propõe dentro do material que a gente está desenvolvendo e o processo de avaliação, uma aprendizagem que seja significativa, né, que conecte ali o conteúdo que a gente está trabalhando com o contexto do nosso usuário, do nosso aluno, e o feedback eficaz que vai ajudar a consolidar aquela aprendizagem. Eu gosto muito de trabalhar com reforço positivo,
E a gente vai ver isso na Realize, tem essas possibilidades de inserir atividades com feedback lá. Seguindo aqui, outra coisa que é fundamental, que é conhecer o nosso público-alvo. No nosso ecossistema, a gente tem um público bem heterogêneo, né? Então, a gente tem cerca de 52% de educadores que são milênios, a maioria são mulheres, e por aí vai. Então, a gente ter uma noção sobre o nosso público vai ajudar a fazer o uso da linguagem de uma maneira clara, que vai permitir, né, que as pessoas apreendam o conteúdo de forma mais facilitada. Saber qual que é o nível de familiaridade com o tema também é muito importante. A questão da acessibilidade, né? Na Realize, a gente tem um sistema que é muito bacana para quem precisa de acessibilidade, porque ele tem a ferramenta de Libras, o leitor de tela para quem tem deficiência visual funciona muito bem. Então, isso é muito bacana e a gente precisa sempre pensar no design focado no nosso usuário. Então, se a gente coloca um botão, a gente coloca uma interação, coloca uma foto, um recurso visual interativo, a gente tem que colocar um propósito naquilo. E por isso é tão importante a gente ter um mínimo de conhecimento do nosso público. Afinal, a gente está produzindo para eles, né? A organização do conteúdo também é super importante. A gente pode trabalhar com uma estrutura modular, né? Ou seja, eu posso pegar um conteúdo e, entre aspas, quebrar em módulos, em capítulos que vão encadear ali uma sequência que comece de uma visão mais generalista e a gente vai partindo, né, do simples para o complexo, fazer a coisa de forma gradual mesmo. A gente pode segmentar com microlearning. O microlearning, é um item de aprendizagem mais sintético mesmo, são as pílulas, podem ser vídeos, né? São ali aquelas experiências de aprendizagem de até 10 minutos, mais ou menos. Não passa disso, não. E também fazer uso de recursos visuais, como mapas mentais, diagramas, infográficos. E aí a gente tem no mercado, por exemplo, outras ferramentas de autoria para além da Realize, como o Geniali, que tem a versão paga, mas tem a versão gratuita, e eu cheguei a utilizar a versão gratuita e dá para fazer algumas coisinhas. Tem o Canva, que permite a gente fazer construção de materiais lá e importar para o Realize. Então, a gente tem aí uma gama de possibilidades, né, que permitem a gente trabalhar com os materiais, com os conteúdos. As estratégias, né, instrucionais. Storytelling é muito legal para você literalmente pegar ali a atenção da pessoa, contar uma história para ela, a gamificação, a questão do desafio da pessoa, né, no quiz, com sistema de pontuação. No Geniali, por exemplo, tem escape room, inclusive na versão gratuita, tem modelos de escape room que dá para trabalhar. Então, ao invés de colocar o texto corrido, talvez você possa converter num desafio ali, num gamezinho, né? Que a pessoa vai utilizar para poder aprender enquanto ela está jogando. Um exemplo disso eu não sei se vocês já tiveram acesso, né, ao game do Código de Conduta e Ética, que tá assim, você joga
e aprende ao mesmo tempo o conteúdo do nosso código, e é muito bacana esse recurso. A questão da aprendizagem baseada em problemas, né, com desafios aí para aplicação do conhecimento, você coloca lá uma situação, problema, e a pessoa vai ter que interagir com ela. E eu gosto muito também de estudo de casos e simulações para trazer o real, colocar ali a pessoa para tomar decisões. Olha, tem esse caso aqui que aconteceu. E agora, o que que você vai fazer com isso? E dar um feedback para ela, ou reforçando, ou complementando, né, as informações. Eu fico até com medo aqui de falar de avaliação, porque o Homero é mestre em avaliação. É, deixa eu seguir aqui. Questão de avaliação e feedback, né? Justamente. Dentro do design instrucional vai ter a formativa, que vai acontecer ali ao longo do desenvolvimento do curso, seja ele modular ou dentro do conteúdo, ou a somativa no final, com aquele bom e velho questionário com quiz, com perguntas e respostas de múltipla escolha, escolha única, e vai ter uma nota de corte ali para a pessoa. E aí o bacana é aplicar, né, atividades práticas para a pessoa, é, fornecer o feedback de forma construtiva, e avaliar o conhecimento e as habilidades dela a partir do conteúdo que foi apresentado. Aí, por fim, né, utilizar o planejamento estratégico, sentar, poxa, o que que eu vou definir como objetivo aqui, da minha necessidade de aprendizagem desse aluno, desse educador, o que que eu preciso fazer, qual que é a necessidade que eu preciso atender, e a partir disso desenvolver o conteúdo, né? E a partir desse conteúdo bruto, entre aspas, fazer as adaptações dentro dos recursos que estão disponíveis. Foco sempre centrado no aluno, né? A partir do conhecimento que você tem dele e tudo alinhado às suas necessidades. Variedade de estratégias. O design instrucional demanda que a gente tenha uma certa criatividade, né? A gente precisa, porque senão a gente perde para o celular. E mesmo que a gente utilize recursos visuais como um vídeo, poxa, às vezes você ficou lá uma semana fazendo um vídeo, você vai perder a atenção da pessoa. Se não tiver bem planejado, o conteúdo bem distribuído, bem manejado ali, né, naquela mídia, a gente perde. E o processo contínuo de avaliação com o feedback e oferecer ali para a pessoa oportunidade de melhoria. Na ECOA, atualmente, a gente não consegue fornecer o feedback na hora para a atividade avaliativa que a gente cadastra no sistema. É uma coisa do produto, né, da plataforma. A pessoa só consegue ver o feedback se ela acertar a resposta. Isso é uma coisa que, desde a implantação, que eu estou aí na luta para tentar mudar, mas é do produto mesmo, aí a Oracle teria que fazer essa mudança. Mas na Realize, a gente consegue utilizar as atividades de quiz, verdadeiro ou falso, jogo da forca, as coisas mais simples, né, que a plataforma possui, mas que permitem que a gente consolide ali a aprendizagem do aluno, forneça esse feedback e trabalhe essa questão do reforço positivo, de mostrar para ele, olha, não foi dessa vez, mas tenta da próxima, prestando atenção nisso, e por aí vai. E assim, de design instrucional, eu trouxe só isso,
porque se eu fosse aprofundar, eu não daria conta nesse tempo que a gente tem. Mas a gente pode marcar mais agendas, se vocês sentirem a necessidade. Aí eu pego tópicos específicos e a gente, com mais profundidade, vai vendo os temas daqui para frente. E eu vou pedir para a Mel agora mostrar a apresentação linda que ela fez. Vocês vão ver como que tá bonito, com as boas práticas do design. Poxa, quero utilizar uma foto, quero utilizar uma tipografia diferente e por aí vai. Mel, é contigo. Alô? Gente, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Ok, deixa eu só ligar aqui a câmera, não sei se vai ligar. Acho que não, mas enfim, eu vou agora compartilhar com vocês a minha apresentação que eu preparei com base no material do Manual de Marca da Anima, que tem algumas sugestões de como vocês podem montar o conteúdo que não somente no Realize, mas todos os conteúdos que forem disponibilizados, né, para os alunos ou utilizados durante as aulas. Só um segundinho, eu vou compartilhar aqui. Ai, Van, não tô conseguindo. Você tá na versão do aplicativo ou a Tá no web? navegador. Tá no navegador? Melhor abrir pelo Teams? No Eu acho que é aplicativo? melhor abrir pelo Teams, Mel. Ok, abri aqui, gente. Eu vou só entrar aqui de novo. Um segundo. Enquanto isso, deixa eu já ir abrindo aqui a Realize. Eu sempre chamei de o Realize. Hoje eu recebi um release de lá e pediram para eu responder uma pesquisa de satisfação e eu descobri que é a Realize. É uma plataforma, né? É, Eu também falo, exatamente. mas aí quando você falou, é a plataforma, né? Exato. Já vou deixar prontinho aqui para a gente só entrar daqui a pouquinho. Mas já adiantando, quando a gente cadastra uma conta, né, na Realize, a Mel chegou. Só para finalizar, a gente coloca o status, né, que essa pessoa vai ter. Eu coloquei todos vocês como diretores, e aí com isso você tem plenos poderes lá para inserir mais usuários, se eles vão ser líderes de conteúdo, conteudistas, inserir projetos, áreas e por aí vai. Então, tá tudo liberado. Melzinha, vai lá. Ô, Vanessa, só Oh, antes da Mel começar aí, a gente consegue criar e-books na Realize? então, os conteúdos que vocês montarem, vocês conseguem exportar um PDF. Aí, assim, dependendo de como vocês montarem, fica bonito, fica bacana, eu já fiz. Agora, se tiver, dependendo, ele dá uns espaçamentos muito grandes, sabe? Entre uma interação e outra. Aí tem que fazer teste. Se vocês tiverem tempo, dá para fazer sim, viu, Cláudia? Eu já fiz. É só curiosidade, obrigada. Imagina. Pode compartilhar aqui, Van? Ok, eu vou compartilhar. Só um segundo. Bom, como eu tinha comentado, eu vou passar esse materialzinho bem curto, bem sucinto, que é focado principalmente no manual de marca da Anima, né? Então, a gente tem um manualzão que
eu amo ele é muito lindo, então eu fiquei folheando, e ele tem alguns detalhes bem legais que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Bom, as orientações visuais que estão mostrando no material, elas são feitas para dar mais coesão, mais clareza, mais impacto e principalmente conexão com todos os princípios da Animas, seja, por exemplo, as imagens que a gente vai utilizar, os formatos de vídeo, sempre trazendo acessibilidade, que também é um conceito muito importante, e também a vivacidade da paleta de cores, das fontes e como a gente pode agregar isso de uma forma bem bacana. Começando, acho que pelo mais importante, falando sobre tipografia. A gente tem a fonte principal da marca, que é a ANSI Pro. Ela não é obrigatória para a gente utilizar, inclusive eu não lembro se tem no Realize ou não, juro, eu esqueci, mas eu acredito que não. Nesse caso, a gente usa a fonte padrão, mas é importante a gente ver principalmente a legibilidade, o tamanho do texto corrido, dos destaques, subtítulos, títulos. Então, principalmente no tamanho mínimo para esse material ficar legível para o pessoal que vai acessar. No Realize, a gente tem primeiramente uma área onde a gente vai colocar o conteúdo e a gente tem uma outra área onde a gente consegue ver ele como se fosse o aluno acessando. Então, acho que a Evan vai trazer essa parte para vocês também, mas é importante que a gente sempre pese pelo texto, por exemplo, tendo no mínimo de 16 a 18, né, pontos de tamanho, os títulos e os destaques tá ali entre 24 a 32, dependendo do destaque que vocês queiram fazer, é bem livre para a gente montar lá. Tem bastante opções de destaque, de título, onde a gente pode usar diversos backgrounds diferentes lá na Realize. E também é importante, não é importante, mas eu gostaria de ressaltar que quando a gente vai usar umas duas fontes assim, diferentes, é bom a gente não colocar uma terceira ali, porque pode pesar um pouco no design e pode não ficar tão legal. Então eu vou usar uma Montserrat no título e a ANSI Pro, então não vou colocar uma Arial ali na mesma tela, não vai ficar tão bacana. O uso correto do logotipo é mais para materiais tipo slides, PDFs, vídeos também. Então a gente tem o nosso logotipo branco, o nosso logotipo colorido e alguns que têm gradiente ou textura atrás. Depende da equipe de comunicação e como ela vai passar esses materiais para vocês. Mas é importante a gente não criar variações por conta própria, deixar o logo visível, não deixar ele distorcido ou muito invisível, em questão de opacidade e tudo mais. Só para manter uma boa um bom padrão assim dos materiais que a gente for utilizar. No impresso, eu coloquei essa parte porque geralmente quando a gente vai imprimir lá no algum documento do Word do PDF, a gente pode deixar uns 43 pixels de largura, onde quando a gente vai imprimir vai ficar tipo 1 centímetro mais ou menos. Eu não sei como vai funcionar essa parte, porque eu não tenho muita experiência com impressão, eu sou mais do digital. Mas é o que está constando lá no nosso manual, é importante passar aqui para vocês. Sobre o estilo fotográfico que a gente usa para fazer slides também lá no Realize para fazer os cursos, a gente preza muito por fotos espontâneas, cenas assim ao vivo de interação, nunca a pessoa posando, olhando para a câmera diretamente, uma coisa muito, como é que eu posso dizer, muito robotizada ou muito ensaiada. A gente gosta para cuidar que elas tenham. Desculpa, eu também tô um pouco nervosa, perdão. Bom, a gente preza para que elas tenham mais esse ar de espontaneidade mesmo. Acho que eu não consigo achar outra palavra que descreva isso da melhor forma. Cenas de interação no trabalho, estudos, imagens positivas, não retratando o pessoal desanimado ou algum cenário mais negativo. Eu acho que esse tipo de imagem que está aqui nesse slide, ele é um bom exemplo para esse tópico. Na criação de vídeos, eu acho que é muito importante a gente sempre colocar legenda. Não sei
qual é o tipo de editor que vocês costumam utilizar, mas também eu queria ressaltar que tem ferramentas de IA, também o Canva, que consegue legendar os vídeos de forma mega rápida, sem ser uma ferramenta paga. Então isso vai ajudar bastante. Como a Van tinha falado na Realize, tem ali a parte de Libras, linguagem de sinais também. É muito bacana colocar para o material ficar acessível para todo mundo. Evitar excesso de efeitos visuais ou transições rápidas, porque também já ressaltando o que a Van falou, a gente está perdendo um pouco a atenção do pessoal pro celular, para os vídeos em redes sociais. Então acho que a gente pode pegar o estilo deles, pegar algumas regrinhas que tem lá, que a gente pode segurar a atenção da pessoa que vai consumir aquele conteúdo, para que a gente consiga fazer com que ela realmente memorize, não só assista o vídeo por assistir. Manter uma boa legibilidade nos textos também é importante, adicionar descrição visual na legenda ou no texto complementar, quando não tiver narração, e no Realize, se eu não me engano, também para fazer o uso de imagens, a gente tem ali uma caixinha de colocar a descrição do que tem naquela foto, do que o aluno vai estar vendo ali, caso ele precise dessa descrição, ou caso, por exemplo, a imagem não consiga carregar, ele vai saber o que está ali naquele bloco. Bom, e é isso, finalizando, as escolhas que fazemos na hora de montar nossos conteúdos vão muito além da estética, elas também prezam a inclusão e a memorização dos alunos. Então é por isso que é sempre bom a gente dar uma olhadinha em como estão sendo produzidos os vídeos de redes sociais, os vídeos mais profissionais, assim, só para a gente ter uma base, uma referência que vai ajudar bastante para o pessoal ficar mais atento ali no que a gente estiver passando para eles. Como eu disse, essas são só sugestões do Manual da Ânima, que é uma prática de garantir mais coesão, clareza, acessibilidade nos materiais que vocês forem produzir. E é isso, gente. Prontinho. Obrigada, Melzinha, ficou ótimo. Eu acho que dá para ter uma noção, porque a gente utiliza muito foto, né, como recurso visual para fornecer contexto de um determinado assunto, produção de vídeos também, por exemplo, o Geniali, ele possui ele templates de vídeos que a gente consegue manejar e inserir o nosso conteúdo e já é uma mão na roda, já ajuda bastante. Então, a gente ter esse cuidado de inserir a logo certinha da Ânima também. Às vezes eu preciso fazer um diagrama, um mapa mental, e eu uso o PPT mesmo, vou na mão, aí eu mesmo coloco a logozinha da Ânima lá, exporto como imagem e subo para Realize. Então, eu acho que essas boas práticas que a Mel trouxe, elas ajudam bastante aí nesse momento de utilizar os recursos visuais. E agora, aí eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, queriam falar alguma coisa, se a gente já pode partir para a mão na massa aqui na Realize, mostrar os recursos. Estou ansioso já, Vanessa. Então, vamos embora. Todos estamos. Queremos. Então, vamos embora. Compartilhar aqui minha tela novamente. Esse é a Melissa falou que estava nervosa. Que, ô, Melissa, o máximo que vai acontecer é a gente rir de vocês. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. Fazer uma figurinha, né? Depois, um meme. É simples, né? Eu gostei da gente ser chamado de diretor. É gostoso, parece diretor de cinema. É diretor, Eu todos gostei da nós promoção somos. também, Ravi. Absoluto cinema. Stanley Kubrick, né? Stanley Ravi? Coppola, tudo. Absoluto cinema. Absoluto E aí, isso é bacana, porque vocês conseguem, né, dar por exemplo, entrou uma pessoa que vai auxiliar ali junto com vocês no desenvolvimento do conteúdo, ao longo da jornada. Ó, essa pessoa, ela não tem tanta familiaridade ainda. Vamos dar menos poder para ela, porque às vezes ela pode clicar num botão aqui, sem querer, arquiva o projeto de um time. Então, vamos deixá-la só como líder de conteúdo e delegar uma função para ela.
Então, é bom que tem todo esse controle. Eu já dei o controle total para que vocês tenham autonomia mesmo, e porque a gente está tendo esse momento aqui, e como o sistema é muito natural para mim, se eu estiver rápida demais, me parem, por favor, porque às vezes eu sou meio acelerada, mas eu vou tentar ser mais contida aqui. Então, a partir do momento que vocês fizerem o login na Realize, essa aqui, que é a tela de projetos, vai ser a primeira que vai ser, projetada aqui para vocês. Nela vão estar todos os projetos em andamento. Tem uma pastinha aqui de arquivados, que é a lixeira, né, do Realize. Ele não deleta totalmente um arquivo, um projeto. Isso é muito bom, porque se você, por engano, deletar alguma coisa, eu vou arquivar, eu não vou usar esse material aqui agora, não faz muito sentido, viajei na maionese, vou arquivar. Pelo menos você não perdeu, porque se você se arrepender, você consegue ir lá e revisitar aquele material. Então, tem aqui todos os projetos. Eu acho que o projeto, ele, no caso de vocês, pode ser o nome da área. Eu colocaria, particularmente, eu colocaria formação docente, e mais para frente a gente vai ver o porquê disso, por causa das nomenclaturas e divisão e organização, né, de como vão ficar os materiais aqui dentro. Ô, E, Vanessa, oi, desculpa te interromper, mas já tem imagina. um aí com formação docente, 2024, 2025. Vocês já criaram, então, para nós? Não, não fui eu que criei, não. Já Ó, tem, se você desse aí, tem uma formação docente 2025. Eu achei que até onde a gente iria trabalhar. deixa eu ver, vamos ver o que que tem. Aqui, ó, tem formação docente 2025. Vamos ver o que que 2025, tem. Adaptação inédita e revisão. Vamos ver se que tem 6 unidades. Escopo. Não sei o que que é isso, não. Também não. Plano de produção, avaliação da produção, Porque modelo seria bacana ter da área, e dentro da área, é igual pasta, né? Pasta com subpastas é, dentro, para você organizar tudo dentro da mesma caixinha. Mas a gente pode colocar da trilha, se vocês quiserem. não achei interessante. Eu só perguntei porque, como eu tinha visto, falei, será que já criaram? Não, Era não, só não. isso. A outra pessoa criou. Depois a gente pode ver com a Laís, até Uhum. para organizar tudo dentro da mesma caixinha, para ficar mais fácil de vocês acessarem os conteúdos e terem um controle maior também. Aí aqui, nesse menu da lateral esquerda, a gente tem o painel. O painel, ele traz, como que eu posso dizer, os números, né? Como que está, como que estão os projetos que foram cadastrados. Então, esse, deixa eu pegar esse Demandas Anima Ecoa. Esse eu acho que nem é meu, 3/11 de 2021, 80% dele está concluído, mas eu acho que ele não é meu, não. Aí eu entro aqui, eu tenho uma visão geral, porque a Realize, vocês vão ver, ela permite que eu delegue funções para as pessoas. Então, aqui tem as funções, né, de professor, de design instrucional, de curador, de professor que faz os ajustes, de validador, revisão, validação, finalização, avaliação. Então, tem todo esse processo aqui, toda essa cadeia de tarefas que são possíveis fazer.
E aí, dentro dessa visão aqui, eu consigo ter uma noção de como que está, né? Como que está o andamento das coisas. Aqui, provavelmente, esse negócio deve ser meu mesmo. Deixa eu ver. Trilha de empreendedorismo, isso não é meu, não. Ah, tá. É porque a gente compartilhava o mesmo projeto com a área comercial. Deixa eu voltar aqui para o painel. Então, o painel vai dar essa visão para a gente, é um overview do que está rolando, como que os projetos estão caminhando, o que está concluído, o que não está, se tem data, início, estimativa de entrega. Aqui a gente tem esse número de conversões. Quando a gente finaliza um material, por exemplo, a gente converte, né, para o formato que é, por exemplo, a gente tem um PowerPoint, eu salvo ponto .ppt, um Excel eu salvo ponto .xls, e esse material aqui eu vou salvar como um SCORM. Antes disso eu vou converter. Por contrato, a gente tem 150 mil conversões. Aqui foram feitas 12.013, é só para a gente ter uma noção mesmo de números. Atualmente, a gente tem 1.656 contas ativas, de 3.998 que a gente tem cadastradas, né? Então, 1.656 estão ativas. Tem esse relatório que é possível baixar. Eu, particularmente, nunca baixei, porque senão vai baixar de todo mundo e não faz sentido para mim, né? Ter essa visão. Aqui o segundo botão é das contas, é de quando eu vou cadastrar uma pessoa. Aqui tem uma coisa que é super importante. Vocês estão vendo aqui que, ai, o nome dele é difícil, Abdelmajid. O e-mail de cadastro dele está o e-mail pessoal, é o do Gmail. Esse não é o ideal. Quando a gente cadastra um novo usuário no Realize, e aí a gente não tem limite, podem ser várias pessoas cadastradas, a gente tem que usar o e-mail corporativo. Por quê? Isso aqui é um ativo da Ânima. Se a gente cadastra a pessoa e ela amanhã não está mais na Ânima, se ela está cadastrada com o e-mail pessoal, ela pode continuar acessando. E aí a gente tem uma questão de, né, complicada. Então, o ideal é que seja com o e-mail corporativo para deixar tudo certinho como tem que ser. Nós Então, estamos todos com YouLife, né, Vanessa? todo mundo com o YouLife. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Aí eu não sei, Homero. Eu acho que você está com o não, está com o YouLife. Nós passamos para você, estava tudo com YouLife. Ah, então beleza. E aí aqui tem o nome do usuário, o e-mail dele, o perfil, né? No caso, o Homero é diretor, e a quantidade de projetos em que o Homero está envolvido. No momento, nenhum. A partir do momento que ele criar o primeiro projeto dele, aí já vai começar a contabilizar aqui. Nesses três pontinhos, outro diretor pode editar o perfil do Homero, pode visualizar ou pode arquivar a conta. Então, todas essas ações são possíveis serem feitas. Vou mostrar aqui, para adicionar uma conta, vai ter, primeira coisa, o perfil, se é um conteudista, se é um líder de conteúdo, se vai ser um gerente ou se vai ser um diretor. O que vai mudar vai ser a quantidade de ações possíveis que esse educador vai ter. O conteudista vai ser super restrito, vai ser aquele cara que, literalmente, vai ser um cara que vai construir o conteúdo ali, ele não vai ter o papel de manejar esse projeto dentro da plataforma,
O líder de conteúdo já tem um pouquinho mais de autonomia, o gerente está acima, né? E o diretor é que tem plenos poderes aqui. Aqui é quando você vai criar somente uma conta, contas em massa, você consegue importar uma planilha de usuários. Nunca fiz isso. E aí você salva aqui as alterações. Eu sempre coloco conta por conta, justamente para determinar o perfil, né, da pessoa. Você pode atribuir a um grupo. Então, dentro dos grupos que já estão criados aqui, você pode atribuir a pessoa. Aí eu vou pedir desculpas, porque eu não sei como criar um grupo. Não me ensinaram isso. Mas a gente aqui na ECOA trabalha super bem dentro dos nossos projetos, então não é algo que vai prejudicar. O nome da conta, o nome do usuário, o e-mail corporativo dele. Processo migração é por padrão, então vai estar sempre flegado, não, selecionado, né, esse item de menu. E aqui você vai determinar qual vai ser o papel dessa pessoa na cadeia de tarefas que tem disponível ali dentro do projeto. Ele vai ser um professor, vai ser um designer instrucional, ele vai ter todas essas funções. Um diretor, por exemplo, pode ter todas essas funções para ele ter uma visão geral do projeto e não só do design instrucional, não só da curadoria, por exemplo. E aqui, em unidades delegadas, a gente precisa utilizar, sempre que a gente tiver um conteudista, um líder de conteúdo e um gerente, porque eles não têm autonomia para criar projeto. Então, a gente vai buscar, por exemplo, vamos supor, ai, não sei se Cristiane Barros, aqui são pessoas que eu já cadastrei. Van, Oi. tem, Nájila. tem uma pergunta do Ravi, Aham. no chat. Pode falar, meu Aí bem. ele pergunta, ele gostaria de saber se tem como verificar o dele, como que está o dele. Tem, claro. Desculpa, saiu um pouquinho depois aqui, né, a pergunta, mas é só para ver como é que tá meu e-mail aí, Pode deixar que eu vou olhar, se tá o Ravi. Só um YouLife. minutinho. Obrigado. Imagina. Mas não precisa ser agora não, tá? Fica tranquilo aí. Desculpa o interromper. Imagina, pode me interromper a qualquer momento. Então, por exemplo, eu estou cadastrando aqui a conta da Nájila. Aí eu vou delegar, peraí, deixa eu colocar para ela. Vamos supor que ela seja uma conteudista. Eu vou delegar para ela uma determinada unidade. Então, vai abrir aqui todos os projetos, eu posso buscar. Ai, como é que chama o nosso? Demandas. Aqui, ó. Projeto para demandas do time da ECOA. Aí vão vir as áreas disponíveis, vou escolher da ECOA. E disciplinas. Vocês vão ver que as nomenclaturas são bem acadêmicas, porque eu acredito que tenha sido customizado justamente para atender a nossa demanda, que é massiva em relação a professores que utilizam a Realize para a produção de conteúdo para o YouLife. E aqui em disciplinas, eu vou passar para a Nájila, vamos supor. Vou pegar esse ergonomia no home office, por exemplo. Aí eu tenho dicas e orientações, vou flegar e vou delegar. Então, essa unidade está disponível para ela e aí eu vou criar o perfil dela. E como a Nájila é uma conteudista, toda vez que ela precisar produzir um material, eu vou ter que voltar aqui e delegar um conteúdo para ela. Então, deixa eu ver aqui na conta, peraí.
Então, por exemplo, criei o perfil dela. Eu venho aqui em procurar, busco, né? E delego uma nova unidade, uma nova área para ela. Ravi, tá o YouLife, viu? É Ravi Souza? Isso, não, era só para ver, porque eu entrei aqui, apareceu como conteudista. Apareceu como conteudista. Deixa eu mudar aqui para diretor. Peraí. Não precisa ser agora, não. Fica tranquilo. Agora já foi. Obrigado. Imagina. Você já estava cadastrado, provavelmente. Uhum. Eu vou colocar aqui todos os passos, né, do sprint para liberar para você. Você já Obrigado. tem até uma unidade aqui. Beleza. Gente, sobre painel e contas, tudo certinho? Ou vocês querem que eu volte algum passo, mostre de novo? Vou entender que o silêncio é porque tá tudo certinho. Oi, Rodrigo, pode falar. Uma pergunta, né? Boa tarde, tudo bem, Boa Vanessa? tarde, joia. Se de repente a gente já está vinculado a um projeto, Uhum, beleza? Que de repente a gente não é diretor, né? uhum. E aí a gente está entrando aqui agora para executar uma outra tarefa. Isso pode dar conflito ou não? Não, não dá conflito, Ah, não. então beleza. Isso é tranquilo. Tá bom. É, o- o- Se você não é diretor, você vai estar sempre com acesso àqueles projetos aos quais você é delegado. Se você foi delegado a 1, 2, 3, 5 e de diferentes áreas aqui, não dá conflito, não. Vai aparecer para você uma espécie de dash, sabe? Com uma lista com tudo que está disponível para você desempenhar ali, todas as tarefas que estão disponíveis para você. Aí aqui eu tenho os projetos, que é justamente a primeira informação que aparece na tela depois que eu logo, né, na Realize, na plataforma. O nosso, por exemplo, eu vou mostrar o da ECO aqui. O nosso está como projeto para demandas do time da ECOA da Zeila. Então, a gente deixou com esse nome bem genérico mesmo. Aqui dentro tem da ECOA e tem os treinamentos que também são da ECOA, que eram do time da Samara. Então, eu entro aqui. Eu posso acrescentar mais uma área. Vamos supor que o pessoal do time comercial, lá do time do Diego Cavalieri, queira produzir materiais para ECOA também. Eu posso inserir uma área aqui para ele. É como se fosse um guarda-chuva mesmo, uma caixinha, e dentro dela eu posso colocar mais caixinhas. Aí vocês vão organizando os conteúdos da melhor forma possível. E aqui eu tenho, então aqui ó, já aparece o nome do projeto, a área do conhecimento, no caso ECOA, e as disciplinas que são os treinamentos. Eles usam a palavra disciplina. Como eu disse, é para atender a questão da conversa, né, com o acadêmico. Então, eu tenho aqui o Agilidade no Ecossistema, tenho todos os treinamentos que a gente fez até hoje. Vou entrar no Agilidade. Dentro da disciplina, eu tenho as unidades. Então, esse treinamento é um treinamento modular. Eu tenho vários módulos, né? Com vários conteúdos específicos, cada um falando sobre um assunto. E aqui eu tenho as tarefas, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Dá para ver os status, tudo direitinho. Tem não iniciado, tem professor ajustes. Antes, quando eu comecei a usar, eu tinha mais disciplina para organizar um cronograma, passar pela sprint completa, colocar data inicial, data final. Depois, na correria, eu falei, eu vou me organizar do jeito que eu sei que é com planilha mesmo, e vou jogar na minha planilha e eu vou fazer o meu controle aqui. Então,
essa parte de tarefas aqui eu não utilizo tanto. Fica a cargo de vocês também. Deixa eu criar uma disciplina teste aqui para a gente ver como que é. Aqui o nome da disciplina, vou colocar teste trilha. Vou adicionar. Ela vai lá para trás, porque vai sempre por ordem alfabética, né? Tá no 5. Cadê teste trilha? Ah, deixa eu voltar aqui. Clicando nos 3 pontinhos, eu posso editar, né, o nome. Ah, eu não quero que tenha mais esse nome, quero mudar. O personalizar, a gente não mexe. Isso aqui já é padrão, essas tags. O identificador, isso aqui é um negócio que dá uma bugada às vezes. Se tiver 0, o que é essa bugada? Dá um erro quando a gente faz a conversão do arquivo. Então, o ideal é que nunca tenha 0. Se eu construísse, por exemplo, o meu treinamento aqui agora e fizesse a tentativa de conversão, eu não conseguiria, porque esse número é 0. Ele nunca pode ser 0. Pode ser qual número, Vanessa? Qualquer um, aleatório. É o que eu aprendi com o suporte da Realize. Então, às vezes eu coloco 1, aí depende do meu humor. Aí você coloca aqui, por exemplo, o número 1, adicionar, e foi. Aí eu venho aqui, teste trilha, vou voltar nos 3 pontinhos. Eu posso visualizar esse material, eu posso duplicar se eu quiser, né? Ou eu posso copiar. Agora eu vou criar as minhas unidades. A unidade é justamente o ambiente onde eu vou construir o meu conteúdo. E aí eu posso trabalhar com uma unidade, com 5, depende do volume de conteúdos que vocês tiverem. E aqui vocês podem escolher as datas de início e término para essa unidade. Por exemplo, eu posso colocar que eu vou começar hoje e vou terminar na segunda-feira. Aí eu preciso colocar o nome dela. Isso é obrigatório, não tem como deixar sem. Vou colocar unidade teste e venho aqui em adicionar. Aí eu tenho também 3 pontinhos que são idênticos ao da disciplina, né? Posso editar o nome, posso personalizar com aquele número. Esqueci o nome do número, ai meu Deus, número do ID. Eu posso visualizar essa unidade, posso duplicar e posso copiar. Vou entrar nessa unidade. Eu não deleguei tarefas, então os responsáveis aqui podem ser aqueles que têm contas de líderes de conteúdo, gerentes e conteudistas. Posso indicar uma pessoa com delegar. Eu não deleguei ninguém aqui, porque eu mesma vou fazer esse processo. Posso retirar a delegação. Então, vocês têm o poder de criar, né, a disciplina e os módulos e já deixar assim meio caminho andado, só passar para a pessoa, olha, você vai fazer dentro do prazo tal, o módulo, a unidade tal, e já atribuir a ela essa tarefa aqui. O processo, aqui não dá para flegar. Vocês podem editar a estimativa das tarefas, né? O que cada um que vai estar atribuído aqui
vai realizar, editar a data da unidade, que a gente já viu cá para trás. Temos aqui o negócio do suporte. Isso aqui é uma coisa que, como eu disse para vocês, eu não utilizo. Eu vou na minha planilha mesmo, no meu velho Excel aqui no desktop e me organizo dessa forma. E aqui é um dashzinho que dá para acompanhar como que está o andamento da construção do material. E aí, antes de ir para o editor, eu tenho que clicar aqui e iniciar a unidade, sempre, senão vocês não conseguem editar. Prontinho, já mudou aqui meu status, já veio para em construção. Aí eu posso ir para o editor. E aqui ele já me dá um template, um exemplo de como trabalhar os materiais dentro do editor. Deveria aqui na parte direita aparecer, eu vou clicar em salvar para ver se ele carrega. Então aqui, ó, é o nome da minha disciplina e aqui o nome da minha unidade. A unidade ela sempre vai ter o tamanho da fonte maior do que o da disciplina, é por default, não tem como mudar. E esse botão aqui, começar aula, vocês vão ver que ele não tem função, é um botão inútil. Eu já reclamei com suporte, mas não tem muito o que fazer, não. Aqui do lado a gente tem, né, a questão da acessibilidade por Libras. E aqui foi a Cláudia que me perguntou, Cláudia, se eu clico nesse botão aqui, aparece o avatar, que a pessoa, à medida que ela vai consumindo conteúdo na Realize, ela pode editar o avatar. E aqui do ladinho tem o botão de PDF, que permite exportar o conteúdo que você construiu aqui em PDF. Vou até fazer agora. Aqui você também edita, né, questões de acessibilidade, para daltonismo, baixa visão. Vou clicar aqui no negócio de PDF, que ele vai gerar o e-book. Aí aqui ele gerou. Tem o nome da unidade, tudo direitinho. Aí, o texto, o template, o recurso, né, onde a gente usa que a gente usa para colocar os objetivos do curso. E aí fica com essa carinha. Eu não gosto muito por causa disso aqui, ó. Ao final deste conteúdo você será capaz de o PDF ele quebrou o meu recurso que a gente utiliza para colocar os objetivos, né, seja da unidade, seja do curso. Então, visualmente não fica tão atrativo. Se você conseguir editar, tiver tempo, tiver paciência para deixar bem diagramadinho, dá para fazer. Se não tiver, aí tem essas pequenas falhas aqui. Voltando aqui, tem até um recadinho, né, para os professores, para meio que terem uma primeira noção, no primeiro contato ali com a ferramenta, como utilizar, alguns dos recursos disponíveis, como inserir, e por aí vai. Eu vou deletar aqui, que é geralmente o que eu faço sempre que eu vou construir um material. E esse texto aqui, ó, peraí, esse introdução da unidade, ele é um tópico. No caso, ele é o tópico 1. Para a gente iniciar a edição de um conteúdo, a gente obrigatoriamente tem sempre que começar com o tópico.
Não tem como, por exemplo, eu iniciar com um título, ou com um parágrafo, ou com uma citação. Não tem como. A gente precisa sempre começar com um tópico. E esse tópico, ele vai funcionar. Como que eu posso explicar? Imagina que eu tenho duas laudas de conteúdo e eu vou dividir em 4 partes. Cada parte corresponde a um tópico, sabe? É como se ele fosse um divisor de capítulos do meu conteúdo. Eu posso ter um tópico só ou eu posso ter vários tópicos, depende como que eu vou trabalhar ali o meu material. Então, eu posso utilizar como um título específico, como esse aqui, introdução da unidade, eu posso colocar sei lá, um olá, e aqui embaixo colocar uma introdução sobre o assunto que a pessoa vai ver, né, no treinamento, no curso. Então, é uma coisa que fica a cargo também do conteúdo que vocês vão trabalhar. Então, isso aqui é obrigatório. Aí, a partir do momento que eu dou um enter e venho cá para baixo, aí sim eu já posso utilizar título, subtítulo, parágrafo, fonte, citação. E quando o parágrafo está selecionado, eu posso começar a utilizar os recursos. E aí eu tenho uma gama imensa de recursos. De introdução do curso, por exemplo, eu posso inserir o autor. O Homero produziu o conteúdo, ele é o autor daquele curso, é o autor desse material. Então, tem o nome, o título do material, a formação. Pode colocar, tem esse, ai meu Deus, esse negócio do LinkedIn, o endereço do LinkedIn que pode ser inserido, um resumo da formação, pode ser até o resumo lá do Lattes, né? Pode colocar foto para personalizar, deixar bem bacana aqui o material de vocês. Aí, deixa eu voltar. Tem a trilha que vocês podem construir a partir do conteúdo que vocês tiverem disponíveis. Então, é uma apresentação dos conteúdos que serão estudados nas unidades. Então, na unidade 1, por exemplo, unidade 1, Lorem Y. Lorem Y é um texto que a gente usa para ocupar espaço. Na unidade 1, eu vou trabalhar o conteúdo X. Aí eu posso inserir uma imagem que representa esse conteúdo. Se eu não tiver acesso a um banco de imagem, clicando aqui, aparecem algumas sugestões. Posso utilizar, posso buscar, né, pela foto, tem o idioma do termo, se é uma foto, se é uma ilustração, se é um vetor. A orientação, se é horizontal, se é vertical. A categoria, né? Se é um fundo, o tipo, né, de foto que eu estou utilizando, posso aplicar filtro, e aí eu insiro mais unidade. Na unidade 2, eu já vou trabalhar o conteúdo Y, e por aí vai. Então, depende também do conteúdo, tudo depende do conteúdo. Mapa conceitual, que é uma foto que você pode utilizar para fornecer contexto sobre um determinado assunto e ela tem um título. Os objetivos do curso. Tem o disparador, que é um recurso que eu gosto muito. Você coloca um título, coloca uma parte de conteúdo, você pode inserir uma imagem. Aí aqui você coloca a fonte da imagem, você pode inserir um vídeo, é como se fosse
um bloco de informações dentro ali da sua unidade. E ainda insere um arquivo em PDF que a pessoa pode clicar e baixar. E sempre que você for adicionar um material, sempre clicar aqui em adicionar. Deixa eu ver o que mais. Tem mais um monte de coisa. Os objetivos da unidade, se você for trabalhar, né, de forma modular. Curadoria, aí você pode inserir, caso seja um estudo, você queira fazer, né, um estudo guiado, você pode inserir esse recurso, você pode inserir notícias. Eu nunca trabalhei com notícias, não. Esse momento HSM também não, porque a gente não tem, eu acho que é mais o pessoal do acadêmico que trabalha. Notícias. Ah, tá. Esse eu nunca trabalhei, porque eu nunca tive demanda nesse sentido. Mas pelo que eu estou vendo aqui, dá para colocar o link e, como exemplo, até inseriram o link do YouLife. Fontes externas usadas para contextualizar um assunto. Então, aqui, ó, em todos os recursos que a gente tem na Realize, tem uma explicação sobre para que ele serve, para que eu vou utilizar esse recurso. Deixa eu clicar aqui em voltar. Destaque é quando eu preciso literalmente destacar alguma informação. Então, esse primeiro aqui vai colocar a fonte diferente com o risco embaixo. O caixa já me dá um retângulo roxo com a fonte branca. O técnico é um fundo cinza com uma fonte mais serifada, como se fosse um texto técnico mesmo, tipo, sei lá, uma bula de remédio, por exemplo, não sei, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Mas se eu preciso colocar uma coisa mais diferentona aqui, eu vou usar esse técnico. Bloco. Aí tem o Saiba Mais, estudo de caso, atenção, exemplo, tutorial, curiosidade, reflita, são recursos que a gente utiliza para dar destaque a uma determinada informação, ou para dar exemplo mesmo, ou eu quero fazer um tutorial. Ele já estrutura, por exemplo, o tutorial direitinho, eu não preciso nem desenhar, eu só vou inserir as informações. Então, qual que é a etapa do meu tutorial? É o passo 1. Qual que é o título? Acesso a ECOA no Sou Ânima, por exemplo. E aqui o meu conteúdo. E aí, na parte de conteúdo, eu posso inserir uma tabela, eu posso inserir uma imagem, tem outros pequenos recursos aqui. Posso colocar em negrito, itálico, limpar a formatação, né? Tem aqui a orientação do texto, adiciono etapas, removo etapas, se for necessário. Deixa eu ver o que mais que tem de bacana aqui. É ruim que ele, sempre que a gente volta, ele volta lá para cima. Aqui é a parte de mídia, então eu posso inserir uma foto, vai ser aqui em figura, posso inserir um quadro que eu tenha feito, uma tabela, e aí o formato da tabela é da Realize mesmo. Uma vídeo, ele chama de videoaula, mas são vídeos de modo geral. E aí vídeo tem que ser sempre o link do Vimeo, né, ou do YouTube. É possível subir o arquivo do vídeo? Mas não pode ser muito pesado. Tem que ser um arquivo ali de, no máximo, uns 50 megas. Mesmo assim, ainda dá uma pesada. Dependendo do tipo do vídeo, vamos supor que seja um vídeo que eu vou utilizar só lettering, né? Que é
aqueles vídeos de texto. Aí é bacana inserir uma audiotranscrição daquele vídeo. Por exemplo, na cena 1 aparece o texto X, na cena 2 o texto Y, para que pessoas que tenham, né, questões de deficiência, né, pessoas com deficiência, possam saber qual é o conteúdo que está sendo trabalhado ali. Vanessa, no caso aí é Ou melhor colocar no YouTube e colocar o link do YouTube, então. Por link do exemplo, a gente pode YouTube. colocar no YouTube da formação e puxar o link para aí, é melhor, então. Exatamente, Almeiro. Ok, Exatamente. Você coloca aqui, ó. tá. E aí é só inserir o link, adicionar, e ele já vai carregar aqui. Se Porque você não no YouTube, inclusive, tem legenda, né? tem Automática, legenda tudo. automática, é ótimo. Não, perfeito. Deixa eu ver aqui o que é mais na parte de mídia que é importante. Podcast dá para subir também o áudio, né? Se vocês gravarem o áudio, conseguirem produzir, vocês podem subir o arquivo. E para colocar o link, ele só aceita quem tem perfil no SoundCloud. Outras plataformas ele não aceita. Então, a gente, quando utiliza esse aqui, Audio Upload. E áudio, geralmente, o tamanho dos arquivos é bem menor do que vídeo, então é super tranquilo e aí nunca temos problema com isso, não. Aproveitando, sempre que você fica durante um tempo sem mexer no conteúdo, vai aparecer esse aviso aqui, você está 15 minutos sem salvar. É bom salvar, sempre. Não só quando você está durante um tempo, né, ocioso ali em relação ao sistema, mas, por exemplo, inserir um podcast, salva na hora, porque às vezes pode ter uma oscilação do sistema, uma oscilação da internet, e aí você já montou um pedação de conteúdo, deu um probleminha, você não salvou, você perde tudo, não volta. Infelizmente, ele não tem autosave. Você tem sempre que vir aqui no botãozinho verde e salvar e ir acompanhando a montagem do seu material aqui à direita. Deixa eu ver aqui. Arquivo PDF. Ele vai permitir que você suba, né, com um PDF, e aí você tem que colocar obrigatoriamente um título e um subtítulo para o seu arquivo. Não tem como colocar só o título. Às vezes eu dou uma quebradinha no título para não ficar sem, né? E aí vai ter um botãozinho que a pessoa pode clicar para visualizar e baixar, né? Fazer o download do arquivo ali que você está fornecendo para ela. Cadê? Ah, peraí, tô passando, gente. E aí chegam as interações. E aí, interação, a gente tem bastante coisa. Tem o Flipkart, que você coloca uma foto na frente. E na parte, a pessoa clica na parte de trás, tem o texto. O Flipper, que é um botãozinho de mais, que ele fica assim, né? Quando você. Eu estou aqui demonstrando com a mão, deixa eu colocar. Quando você. Teste, teste. Aí eu. Ah, não, esse que é o da foto. Ah, gente, eu estou passando vergonha aqui. Deixa eu colocar uma foto. Vou colocar essa daqui. Não deixou. Ah, deixou. Aqui na acessibilidade é uma descrição da foto, mas sempre que a gente coloca a descrição da foto, eu já fiz o teste com o leitor. O leitor não lê, eu não sei por quê. Então, assim,
Às vezes eu nem uso, para falar a verdade. É obrigatório, mas é um negócio que não funciona. O Flipkart aqui é texto só, e eu estou confundindo aqui. O accordion Ai, o accordion eu não lembro, gente. Combinação de imagem mais texto indicando para quebra de longa sequência de texto. Nossa, tem séculos que eu não uso accordion, mas tem essa opção. O bom é que tem isso aqui, ó. Tem o descritivo de todas as funções de cada uma das interações. Peraí, que as legais estão chegando. Ô, Vanessa, quando eu Oh, esqueço, eu falo o que eu faço. Eu testo, vou lá, né? Vejo do outro lado como ficou. Não, nesse não ficou bom. Eu retiro no outro. não, e é muita interação, é muito recurso, É, e eu tenho memória de peixe dourado, gente, eu não lembro, não, não. eu falando, eu já usei, mas também não lembro o que é. Aí aqui, Vanessa, Oi, posso perguntar uma coisinha rapidinho? Que claro. nossa, são muitos recursos para lembrar de cabeça, né? Uhum. Tem algum lugar que tem eles listados? Ou, por exemplo, tem sei lá, um manual da Realize em PDF? Não, né? Só Infelizmente, olhando e lembrando, assim. só olhando, testando e lembrando. Infelizmente, a Realize não tem uma universidade, sabe? A gente tem outras ferramentas de autoria, o Aplique, e o Geniali, que eles têm, que eles Uhum. mostram, né, nessas universidades as funcionalidades de todos os recursos. Realize já não tem, a gente tem que ir mexendo, Uhum. fazendo teste, experimentando, vendo o que dá certo, o que não dá. Ó, isso aqui casou, faz sentido, isso aqui já não faz. E por aí Uhum. vai. Infelizmente não tem. Bom, mas quem tem ideia ganha serviço, né, Vanessa? Assim, a gente pode É, pegar essa transcrição aí, Ravi, e Dá fazer pra fazer, né? e Já dá jogar pra na fazer. inteligência artificial, pedir para fazer isso, a é transcrição dessa reunião. verdade. Nossa, só Vai, Ravi, seu esse curso aqui, bobinho. ó. Aí, ó, já ganhou serviço, Ravi. Passa aí a transcrição, passou acesso aí da gravação, Mera. Eu jogo aqui. Pode Joia, deixar. aí, ó. Aí aqui a gente consegue fazer uma linha do tempo. Linha do tempo é muito legal. Você coloca a data, o título da data, né? O título do evento, no caso, e o conteúdo ao qual ele corresponde. Ele faz sentido. E aí você vai adicionando aqui. É muito massa a linha do tempo. E ela fica muito bonitinha. Deixa eu ver aqui que não, tô passando, gente. Eita. O ordenar. Aqui é legal para fazer exercício. Você coloca uma sequência de imagens e de conteúdos, você coloca de forma aleatória e as pessoas têm que colocar na ordem. Então, é um exercício bem gostosinho. Eu fiz isso aqui para um treinamento de compliance e ficou bem legal. Então, aqui você coloca um enunciado, escolhe a imagem, pode ser do banco, e vai, vai adicionando, né, de acordo com o conteúdo que você tem. Tem um que é É quase um joguinho, né, Vanessa? é quase um joguinho, Tem um exatamente. joguinho que eu acho que eu já joguei, um joguinho de cartinhas, que é assim, de ordenar eventos históricos também. Esse aqui, ele é legal também. Esse eu também já usei, que é o correlacionar. É bem parecido, só que você tem mais conteúdo. Você coloca o enunciado e aí você coloca a imagem, que é arrastável, tem o texto também, que é arrastável, que você coloca aqui. Quer ver, ó? Vou colocar ele aqui como teste. Teste 1. Aí vou aproveitar que minha pastinha de download está lotada de imagem. Aí eu tenho um teste que é, ó,
tem um texto que é arrastável e tem um que é fixo. É como se o fixo fosse fosse a pergunta para o texto arrastável que é a resposta, sabe? Então eu tenho que ligar os pontos que estão correlacionados. É também como se fosse um joguinho, é uma forma de você trabalhar o conteúdo de forma interessante. Deixa eu salvar aqui para a gente ver como que funciona. Aí aqui em visualização do tema está 50%, vou jogar 100, que aí libera minha tela toda. Aí aqui eu tenho o Flipper, eu tenho o outro, que é o... Ai, meu Deus, é o Flipper. Eu sempre confundo os nomes. E eu estou aqui passando vergonha. Este aqui é o correlacionar, né? Então eu tenho a coluna da esquerda, que é o texto fixo. Esse é o fixo? Não, o texto da direita é o fixo. Mas tá estranho isso daqui, gente. Porque o enunciado tá dentro do negócio. Mas enfim. Deu certo aqui. Mas é basicamente isso. A gente tem o texto fixo, que é a pergunta ali, e tem o texto, e tem a interação. Ai, agora eu gaguejei toda aqui, estou toda confusa. E tem a interação, que é a resposta que a pessoa tem que correlacionar com o seu correspondente, para ficar tudo certinho, para as informações encaixarem. Eu começo a gaguejar e a coisa vai longe. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem mais coisa legal. Cadê? É isso que... O Flipkart e o Flip. Eu confundo os nomes dos dois. A gente tem para a lista a sanfona e a aba. Gosto muito de usar os dois. Quando a gente, ao invés de usar, por exemplo, bullet, por exemplo, a sanfona, eu tenho um processo que eu preciso descrever. Eu tenho um fluxo. Então, a primeira etapa do meu fluxo é, por exemplo, fazer um login. Aí aqui eu vou descrever o processo. Teste. Aí a segunda etapa é acessar o conteúdo, conteúdo X. Teste. Aí vou adicionar, vou salvar. E para a gente visualizar aqui do lado da esquerda, a gente sempre tem que salvar. Se a gente não salvar, a gente não consegue ver, de jeito nenhum. Aí ele fica com essa carinha aqui. Então, eu tenho aqui botãozinho de mais. Quando eu clico de cinza, fica roxinho, né, com esse degradê, e aparece o meu conteúdo. Clico, fica mesma coisa. Aqui tem essas interações que dá para o usuário, por exemplo, marcar com a estrelinha, inserir comentário, marcar com emoji, mas a gente do lado de cá, que produz o conteúdo, a gente não consegue ver isso. Então, é outra coisa inútil também, que não faz sentido. Seria muito legal se a gente pudesse ter esse termômetro, né? Mas não dá. Voltando aqui. Cadê? Tem a aba. A aba é basicamente a mesma ideia, né? Você vai inserir um título, o conteúdo, é só o layout que é diferente.
a aba ela vai ter um menu vertical, e aí você clica no título, vai aparecer na lateral as informações de roxinho. A gente tem o slider. Slider é quando eu insiro uma informação, que pode ser imagem mais texto, só imagem. Se eu construir, por exemplo, um fluxograma, eu posso construir cada etapa do fluxograma numa imagem específica. Ou então, eu quero pegar um conteúdo, quebrar em texto. E aí eu quebro em várias partes. E aí eu coloco várias etapas. Por exemplo, clicar aqui no texto. Teste 1. Vou colocar mais um slider aqui. Cadê? Teste 2. Aí ele vai gerar setinhas que vão fazer com que eu consuma o conteúdo na horizontal, sabe? E vai valer tanto para imagem mais texto, quanto para só imagem, quanto só texto. E aí, é bom a gente ir testando e tal, para ver o tamanho que vai ficar esse quadradinho aqui com o conteúdo, porque às vezes fica grande demais, e aí, na experiência do usuário ali na tela, não fica tão bacana. Imagem mais texto pode dar uma restringida também no, na área de exibição do texto, né? A imagem, ela sempre vai aparecer total, mas o texto em si dá uma comprimida, e aí surge um botãozinho de ver mais. Então, depende muito de como que vocês vão usar, mas a lógica desse recurso é essa. Deixa eu ver aqui, temos mais coisas. Depois do slider, nós temos as atividades. E aí a gente tem questão, que tem um enunciado. Você pode colocar um conteúdo complementar. É uma questão simples, né? E aí aqui você pode, coloca o conteúdo complementar, você coloca os feedback, as respostas, marca se é correta, se não é correta, e o feedback que vai aparecer para a pessoa. E aí você coloca quantas respostas você quiser. Cadê? Cadê? A gente tem de múltiplas respostas também, basicamente a mesma lógica. A pessoa pode escolher mais de uma alternativa, né? O layout também é basicamente o mesmo. Eu estou de olho aqui no tempo, porque tem que dar tempo da gente Ô, ver outras Vanessa, eu tô vendo aí, coisas. dá para colocar até imagem, gráfico, o que quiser, né? Dá. Tem o verdadeiro ou falso, que é bem basiquinho. Clicando aqui, Homero, ó, você clica aqui em carregar, procure uma imagem, Ah, joia. e aí você vem aqui abrir e salvar. Vai dar as dimensões, né, da sua imagem, e aí ela já salva aqui. Essa imagem é gigantesca, porque ela realmente é grande, né? O formato dela é grande. Por isso que ficou Joia. grandão. Aqui não vai deixar eu salvar, porque eu não preenchi o resto das coisas. Oh, meu Deus, era só clicar em voltar. Verdadeiro ou falso, ou preencher campos também, que dá para colocar um tipo de atividade que a pessoa tem que necessariamente adicionar uma palavra X, né? As palavras devem ser escritas exatamente como na frase acima. Então, você vai dar uma frase
Cadê? Esse eu nunca usei. Preencha as palavras que estão faltando na ordem correta. Então, você vai dar um enunciado. Ai, deixa eu testar. Esse eu nunca usei. Insira o enunciado. Teste, 1, 2, 3. Teste, treinamento, trilha. Eita. Treinamento, trilha, formação docente. Adicione palavras abaixo. As palavras devem ser escritas exatamente como na frase acima. Deixa eu ver. Docente, professores. Deixa eu ver. Uai, qual? Ah, muito bem. Eu acho que esse é novo, porque tinha o jogo da forca, e o jogo da forca não está aqui junto com as questões. E esse negócio de preencher campos, eu nunca usei. Ai, que legal. Peraí. Não apareceu a palavra professores. Ah, tá. Depois eu vou usar com mais calma. Mas aqui o enunciado da questão, né? Aqui, se houver alguma informação complementar, e aqui a lista de palavras para a pessoa escolher dentro das que estão disponíveis, a que vai preencher a lacuna. Legal. Ó, tô clicando no lugar errado. Gráficos, a gente pode inserir de barra, de linha e pixel. Gráfico, eu sou meio doida, eu faço no PowerPoint. Eu nunca. E também a gente não tem demanda assim de conteúdo de treinamento que precisa de gráficos, pelo menos por enquanto não. Então, esses aqui eu ainda não utilizei. E recurso é, por fim, uma parte bem interessante. A gente pode inserir aqui em arquivo de download qualquer tipo de arquivo. Pode ser uma planilha, um PPT, pode ser um PDF. Também, né, tem o botãozinho de PDF lá em cima, junto com as mídias, mas se você quiser inserir aqui e padronizar todos os seus botões para que eles tenham a mesma aparência, pode ser aqui esse arquivo de download. Pacote interativo, nunca utilizei, porque eu imagino que seja um pacote externo, não sei, nunca usei. E a gente tem objeto externo. O que é esse objeto externo? A gente coloca o código do iframe. E aí, deixa eu mostrar para vocês um negócio aqui rapidinho. Eita, cadê? Nossa, eu estou escrevendo errado. Vou mostrar para vocês o Geniali. Vamos supor que vocês façam uma imagem interativa lá no Geniali. Como que eu vou conseguir incorporar, ou no Canva, ou em outra ferramenta de autoria que, né, permite exportar um iframe, como que eu vou inserir isso lá no meu material na Realize? Vocês vão pegar esse código, que é literalmente só copiar e colar. Geniali, se vocês quiserem, a gente pode ver num outro momento. Cadê? É aqui, ó, compartilhar. Eu vou vir aqui sempre, né, quando tiver esse símbolozinho, né, Ai, esqueci o nome desse negócio. Com a barra, vou copiar o código do iframe, venho aqui, colo
e salvo. Tem outras ferramentas também, como o Scribe, que são utilizadas para fazer tutoriais que podem ser incorporadas aqui. Aí aqui, ó, tá vendo? Meu material do Geniali tá aqui. Minha interação tá aqui. Tem outra interação aqui. Tá tudo aqui, ó, do Geniali. Eu consigo interagir com o conteúdo, clico nos botões direitinho. É um material que a gente não finalizou ainda, mas consigo fazer diferentes ferramentas conversarem. Isso é muito legal. Deixa eu ver o que mais. E aí, tá. Recursos, basicamente, são todos esses, são muitos. Como eu disse, cada um deles vai ter o descritivo sobre o que eles fazem. Aqui na parte de ferramentas, tem o código-fonte. Eu não utilizo, só se você quiser levar o que você fez do Realize para outro ambiente. Histórico, tem o backup de edições. Nunca utilizei. Formatação, também não costumo utilizar. O compartilhamento vai gerar um link de visualização. Aí você copia esse link, a senha sempre vai ser essa, validar materiais, só copiar e colar também. Essa senha é válida para qualquer material que vocês fizerem, que eu fizer, é padrão assim da Realize. Uma coisa que também é boa prática para textos que vocês forem trabalhar aqui no corpo, né, do material. Sempre alinhar à esquerda. Essa é uma boa prática de redação para textos da web. Tanto que se a gente vai abrir, por exemplo, um e-book, o site de um noticiário, né, de um site qualquer que a gente vá ler, vai estar sempre alinhado à esquerda e nunca justificado, porque se tiver justificado, a gente facilmente perde o fio da meada ali. Então, é muito mais eficiente a leitura quando ela está quebradinha mesmo. Não fica tão bonito quanto o texto justificado, mas é uma boa prática de redação para o web. E aí tá, faz de conta que a gente trabalhou todo o nosso conteúdo aqui, tá tudo certo. Aqui esses botões, voltar tarefa e finalizar tarefa, eles vão dizer daquelas funções, né, da sprint, de validação, de design instrucional, de finalização. Como eu disse para vocês, como eu não utilizo, eu nem clico. Eu só salvo aqui meu material e aí eu vou sair. Tá tudo pronto. Ó, tá pronto para ir para a ECOA, Vanessa. Eu vou vir aqui em conversão. E aí, eu vou converter essa unidade. Como a gente tem um número expressivo, eu vou gastar essa conversão. Vou converter a unidade. Beleza. Eu posso, se a gente tivesse uma plataforma que tivesse sustentação para um link, eu copiaria esse link. Mas a gente trabalha com o formato SCORM. E é aqui que entra. Ele, quando converte, né, o conteúdo, ele habilita essas duas opções aqui. Objeto interativo, que conversa com o ULife, e o pacote SCORM, que é o formato suportado pela ECOA lá no Solanima. Então, quando a gente subir esses materiais para a ECOA, eu vou precisar que vocês me forneçam o pacote SCORM. E aí eu escolho aqui, pacote SCORM, download.
vai baixar um zip. Já até baixou, scorm.zip. E aí é só nomear esse zip, por exemplo. Vou nomear aqui como trilha docente. E pronto. Não preciso extrair nada desse zip. A gente sobe o material do jeito que está para ECOA e está prontinho. Geralmente são arquivos mais leves mesmo. E é isso. Isso que eu falei. Eu acho que eu falei rápido. Eu não sei se deu para pegar tudo, mas dúvidas, gente. Vanessa, foi ótimo, assim, informação demais, sabe? Eu acho que na hora que a gente estiver É, fazendo, com a mão na massa, vai ganhando mais sentido para a gente, assim, sabe? aham. Porque é muita informação. E, assim, claro, né? A A gravação tá ferramenta aqui, a é gente pode intuitiva. lançar a mão. Oi, Dani. A Dani comentou algo, eu não A escutei. ferramenta ela é muito intuitiva, né? Ela é Intuitiva, muito né? intuitiva, Super. é autoexplicativa, é tranquilo mesmo. Ô, Vanessa, eu Não, queria saber o oi. seguinte, assim, tem uma dessas trilhas aí, assim, que você considera que ficou muito, muito legal e que a gente pode ter acesso como exemplo? Uai, eu posso ver aqui. Sim. Uma que você fala assim, nossa, essa ficou massa. Aí, Ai, que vergonha. E se não tiver ficado, se eu aí a escolher, gente... vocês acharem Ah, que tá bom, eu bom? sou jornalista, Vanessa. Então, só porque a gente pudesse ver, assim, ver o que que a pessoa utilizou, sabe? Para ter Aham. mais ideias. Tem sim. Eu passo o link para vocês. Eu Ótimo. acho que o exemplo mais recente. Ai, deixa eu voltar a olhar para vocês, da Gastura, compartilhar a tela. Eu acho que o melhor exemplo de conteúdo rico, que trabalhou interação e de uma forma bem estratégica, foi do treinamento do código. Eu vou passar para vocês o link. O que que é treinamento do código? O treinamento do código de conduta e Ah, ética do código de conduta e ética. Ótimo, ótimo. ficou Legal. muito bom, muito bom. Isso. Beleza. Legal. Fala, Vai, Ravi. Ravi. Eu tenho comentários, dúvidas, piadas. Primeiro, Faça Vanessa, todos. Vanessa, você é incrível, tá? Obrigado Ai, pelo obrigada. contato, pelo carinho, né? Mel também, todas as meninas aí incríveis, assim, né? E obrigado por ter sido tão detalhista, né? E acho que se você precisasse fazer essa oficina em 30 segundos, sabe como era possível? Ah, O título da oficina fosse o que que a ferramenta o que que a plataforma não pode fazer. Aí ia ser muito mais fácil. Aí você ia isso é falar muito mais 30 fácil. segundos. Porque nossas possibilidades são muitas, assim, deu para ver Então, que é muito bom e bem completo, né? E uhum. aí, brincadeiras à parte, é, o botãozinho de dúvida lá, né? De tipo, de dúvida. Minha internet oscilou, então peço desculpas Ah, se tá, por acaso você imagina. falou. Mas o botãozinho de dúvida, ele é para dúvidas apenas técnicas da plataforma ou, por exemplo, a dúvida vai para quem, né? Porque, por exemplo, tem gente produzindo material para ECOA, tem gente produzindo Uhum. para, né, para o YouLife, então ou dá para eu vou ser encaminhado para um desses só para saber, né, que grau que a gente consulta essas dúvidas, assim, né? E a outra Uhum. pergunta é se tem alguma IA que o Realize está utilizando ou brincando de utilizar ou pensando para acoplar no futuro, né? Tem umas Eu vou de ideias. trás para frente. Infelizmente, ainda não temos previsão de implantação de uma IA na plataforma da Realize. Eu vou até responder a pesquisa de satisfação que eles me mandaram hoje com essa questão, porque facilitaria muito. Eles tinham. Eu lembro de ter visto uma IA relacionada à produção de texto.
conteúdo de texto mesmo, há um tempo atrás, para mim não aparece mais. Eu acho que saiu da ferramenta, porque para mim não aparece mais. Então, não sei, assim, mas seria muito bacana, se pelo menos correção de erro de digitação que você não vê, essas coisas já ajudaria bastante, né? Eu pensei umas possibilidades bem interessantes aqui, sabe? Nem Uhum, relacionado a isso, a coisas como sugestões de utilização da própria plataforma, porque ela é bem diversa, bem sim. complexa, né? E dá para fazer jogos de tipos de aulas com metodologias casando de formas muito distintas, né? E como as Uhum, possibilidades são semi-infinitas aí, né? Com a quantidade de recursos que você mostrou para a gente, uma IA para varrer isso talvez seja interessante, né? Essa sim. infinitude. Eu tive umas outras ideias aqui, mas enfim, né? Desculpa aí, depois a gente Imagina, pode conversar a respeito. joia. E sobre a primeira pergunta, qualquer dúvida pode acionar o suporte. Eles têm uma persona, eles têm um time de suporte que é diverso. Antes eles atendiam via chat, agora respondendo via e-mail. Você conversa ali com a pessoa. A pessoa é bem objetiva, certeira e assertiva. O nome da persona é Thomas Cornelius. Você sempre vai conversar com Thomas Cornelius. Grande. É, mas apesar de não ter ali como é que eu vou dizer, uma diversidade de atendentes, eles são bem tranquilos, assim, o atendimento é bom, não tenho do que reclamar, você descreve seu problema, ele já atua. É muito difícil o Realize dar problema. Às vezes ele oscila. Quando ele tem algum problema, ele aparece uma tarja vermelha já falando, ó, tá com probleminha aqui, ou eles avisam, mas é muito raro. Eu devo ter tido no máximo umas 2, 3 vezes assim, problema com a plataforma. Legal, perfeito, perfeito. Então, a gente pode acionar eles, se der, no nosso caso, a gente vai poder acionar eles também. Pode sim, sem problemas. E se eu tiver um problema, eu já sei quem que eu vou acionar, viu, gente? Precisando, pode me chamar. Às vezes eu falo muito, começo a gaguejar e fico confusa, mas eu estou à disposição, gente. Não, Só me Vanessa, foi chamar. ótimo, viu? Ótimo, ótimo. Foi ótimo, Vanessa. Obrigada. Muito A bom. Melissa Imagina, também. Obrigada aí, Melissa. arrasou. Sempre muito bom, viu, Vanessa? É muito simpática, sempre muito atenciosa com a gente. Foi ótimo, viu? Muito obrigado, tá? Ah, imagina, gente, estou à disposição. Estamos juntos e realmente precisando, só chamar. Pode falar, Fernando. Fernando é o meu codinome, né? Então, É Eu olhei para o Fernandes. Fernandes e falei, Fernando Fernando, ó, Fernandes. ato falho. pros finais de semana, né, meu? O cara muda de nome. É o ato falho. Bom, pelo Desculpa, menos não é Rodrigo. Cornélios. Fernando Fernandes Correia. Aqui... Não, quanto a isso, eu tô tranquilo, né? Tô na De paz. dia é Rodrigo, de noite é Fernando, né? Fernando. Rapaz, que revelação é essa? Mas que ato falho foi esse? É porque eu olhei para o Fernandes e juro que eu li Fernando. Perdão, Rodrigo. Sem problema. A gente, os acessos, como é que isso vai chegar? Vai chegar por e-mail? Porque Bom, me já chegou aqui uma pesquisa, realize. Eu falei, pô, mas eu nem acessei ainda, como é que eu vou responder pesquisa, né? Pois é, já deveria ter chegado. Ô, Mel, porque a última vez que eu Eu acessei recebi pela por primeira e-mail, vez, Rodrigo. chega É? no e-mail certinho? Eu recebi. Eu só não entrei em nada, mas eu vi lá o e-mail, coloquei a bandeirinha nele e pronto. Então, eu não A minha lembro. aqui chegou Sobre o pesquisa Realize, só. desculpa, o Sobre o e-mail, Realize, o login, o o primeiro login. login.
Então, o primeiro login pra mim, eu não lembro se eu recebi por e-mail. Eu acho que, tipo, eu fiz, eu só confirmei e depois eu consegui entrar na plataforma de boa. Eu recebi Tipo, confirmação por normal de e-mail e-mail quando a também. gente cria conta. Porque a gente Faz tempo, eu cadastra as também não lembro. pessoas, vai o e-mail. Eu não lembro, gente, porque eu tô cadastrado desde 2021 Ele vem como realize? como Dá uma busca Realize. Sim. aqui. Deixa eu O que eu pegar recebi da aqui. pesquisa foi do Matheus. Contato realize. Foi uma pesquisa. Chegou hoje, na realidade. Ó, isso. Ahn, eu vou perguntar aqui para o suporte, coloco no chat, porque eu não lembro. Ai, eu não lembro, eu passando vergonha. Eu vou pesquisar no meu e-mail aqui também, mas já recebi já tem um tempo já, viu, gente? Sei lá, uns 10 dias ou mais. É porque o ideal é chegar no e-mail para fazer o primeiro login, mas de qualquer forma, está todo mundo cadastrado já. Pode tentar logar e clicar no esqueci senha e cadastrar uma nova senha. Ai, meu Deus. Então, eu consultei aqui, ó, o que eu tinha recebido, mas isso foi exatamente um ano atrás, quando eu fiz uma inserção de um material na Realize. Só. E Uhum, depois o de ontem com o Matheus mandando aqui a pesquisa. Só. uhum. O meu e-mail, ele, ele veio assim: um novo usuário foi criado, abaixo seguem suas informações. Aí eu recebi aqui o meu e-mail da Anima, né? Acesse a plataforma e mude sua senha. Aí ele mandou um link Sim, também para eu criar uma nova senha. sim. Ah, Eu também legal. recebi esse. Pode ser que então eu não recebi nenhum, porque eu já tenho. Pode ser, viu, Rodrigo? Né? Aí, qualquer coisa, clica para fazer o login, esqueci minha senha e cadastra uma nova. Então, pode ser isso. Exatamente Ô, um ano. Foi do mês ô, 5 de Rodrigo, 29 do ano passado. acho que deve ter sido o meu caso aí. Por isso que quando eu loguei na plataforma agora, eu estava como conteudista. E aí a Vanessa já me mudou para diretor. Eu acho que deve ser o mesmo caso, né? A gente já criou conteúdo, já foi cadastrado para criar conteúdo, e aí agora só falta, precisa mudar, né? Então, status lá. Vamos testar. Vamos testar, vamos aproveitar. Pessoal, eu fiz o teste, está tudo ok, mas essa até lá no início eu tinha visto lá que, né, que tem informação. Eu recebi esse link, redefini, e eu vou pedir licença para me retirar, e eu tenho um compromisso agora antes da aula. Tem que levar meu pai ao médico, falando em pai, É, Vanessa. Mas está tudo ok. Eu acredito que agora é começar a mão na massa aí, né? Obrigada, gente. Vamos ver. obrigada. Estar com você também, É, Vanessa. Valeu, viu? Cláudio,
Só antes Bom de você livro. sair aí, com os professores do núcleo, amanhã nós vamos nos reunir, gente, só para a gente fechar Tá. os e-books e as novas ideias de novos e-books também que nós temos já, tá? E amanhã Tá. nós temos reunião do núcleo, então, beleza? Tem Combinado. horário, tem horário já, Homero? Eu não vi o horário aqui ainda não. Você tem aí, Dani? Eu não sei como é que tá a nossa agenda amanhã, deixa eu ver Deixa eu aqui. abrir aqui rapidinho. Já abre aqui, a gente já vê, mas eu acho que